Queridos e queridas, beleza? Bora falar um pouco sobre taxa de juros. Já no vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre, vamos dizer assim, o conceito, né? Agora nós vamos tratar um pouco da parte matemática. Vamos falar assim, daqui para frente a gente vai começar a tratar da parte matemática. Taxa percentual e taxa unitária. Existe a diferença que não é muito difícil, né? Então quando a gente está tratando de percentual, quando a gente fala de cento, né, ou percento, ou centos, que é percento, né, por cento. Cento, então a gente está tratando de cada centésimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho alguma coisa, né? Então eu tenho algo, esse x, e vou dividir por 100. O resultado disso é um centésimo. Esse y aqui é o centésimo daquilo que a gente está dividindo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu quero saber qual que é o centésimo, qual que é, vamos dizer assim, a menor parte, né? Não chega a ser a menor parte, mas a gente está falando do centésimo de 100 reais. Meu, é algo bem fácil. Vamos ter 100 reais, beleza, e vamos dividir por 100, que no fim das contas vai dar 1. Então, se eu tenho aqui 100 reais e eu dividir por 100, então eu tenho um centésimo dos meus 100 reais, nada mais é do que meu R$1. E o que é a minha taxa percentual? É o quanto que eu tenho, né, para ser mais exato, refere-se aos centos do capital, ou seja, o valor dos juros para cada centésima parte do capital. Não quer dizer que seja a centésima parte, né? Quer dizer, é para cada centésima parte, só que aí você vai ter um múltiplo em cima dessa centésima parte. Então eu vou ter o meu capital, ou seja, eu vou ter o meu valor, que por enquanto eu vou chamar ele de x, eu vou dividir isso por 100, e daí eu vou multiplicar pelo quê? Eu vou multiplicar pela minha taxa percentual, vou chamar de TP por enquanto, tá? Vai ter nomenclaturas mais para frente, mas por enquanto eu vou chamar ela só de TP, ou seja, minha taxa percentual. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu faço uma aplicação, depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas vamos dizer que no fim das contas eu aplico R$1.000, beleza? Em uma conta de poupança, um fundo de investimento ou qualquer coisa do tipo que me renda 20%, eu vou ser caridoso, 20% ao ano, tá? Ao ano. Então, assim, vai passar todo esse intervalo. Quando chegar nesse fim de ano, quanto que eu vou receber? Então, aqui o meu X são os meus R$1.000, beleza? Eu vou dividir esse valor por 100 e depois disso eu vou multiplicar por quê? Veja que por enquanto a gente não está tratando sobre porcentagem, nós estamos tratando sobre a taxa percentual. Então este valor aqui eu simplesmente tiro a minha porcentagem, então vai ser realmente multiplicado por 20, que no fim das contas eu vou ter 10, pois afinal de contas eu corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui, ok? Então eu vou ter 10 vezes 20. No fim desse período, eu vou ter R$200. Então, no fim do ano, quando fizer o aniversário, essa caderneta de poupança, esse investimento, seja lá o que for, no fim das contas, eu vou ter R$200, tá bom? Só que beleza, eu falei sobre duas, eu falei sobre taxa percentual e falei sobre taxa unitária. Então, quando a gente está tratando sobre taxa unitária, é o quanto que vai ser, é o tanto que vai ser multiplicado, né? Então, centra-se na unidade de capital, reflete o rendimento de cada unidade de capital em certo período de tempo. Quando a gente está tratando sobre unidade de capital, vamos falar assim, é aquele valor ao qual a gente depositou. Então, a unidade de capital, veja, unidade de capital é aquele valor que iniciamos, é aquele valor ao qual a gente depositou, ao qual a gente aportou, seja lá o nome que a gente usa, tá bom? Então, por exemplo, se eu começar com o meu mesmo valor, que são os meus R$1.000, e eu quero saber eu quero saber exatamente essa mesma conta, tá bom? Essa mesma aplicação que vai me render 20% depois de um ano. Então veja que aqui a gente está tratando sobre unidades de capital, que são os meus R$1.000. E aí eu vou multiplicar por quê? Eu vou multiplicar pelos meus 20 e dividir por 100. No fim das contas vai dar o mesmo resultado.
que vai ser 1000, vezes 0,2, pois afinal de contas a gente tira um zero, né? 2 zeros na verdade, então 0, 0 fica 0 e aqui vira 0,2. Vai dar igual a 200. Então, essa é a diferença. Quando a gente está tratando deste lado aqui, quando nós estamos tratando sobre taxa percentual, nós estamos multiplicando o cento, né? Nós estamos multiplicando a centésima parte daquilo que a gente iniciou. A gente pega o nosso valor inicial, divide por 100 e depois disso multiplica por uma determinada porcentagem. Deixa eu só terminar o exemplo, depois eu vou só terminar o que a gente está explicando, depois eu faço outros exemplos. Quando a gente está tratando de taxa unitária, nós temos uma unidade de capital, ou seja, nós temos um determinado valor fechado, inteiro, que ele vai permanecer lá, e depois disso a gente multiplica ele por um percentual da nossa taxa. Então, ou seja, 1/100º da nossa taxa. Quando a gente trata de percentual, dividimos por 100 o nosso capital. Quando nós estamos falando sobre taxas unitárias, dividimos por 100 a nossa porcentagem ou a taxa de juros ao qual a gente está trabalhando. Mas Uruba, e se eu estiver tratando de uma unidade? Por enquanto a gente ainda não está tratando de unidade de tempo, tá bom? Estamos só usando um exemplo bem simples aqui e ainda a gente está tratando sobre juros simples, beleza? Então, por exemplo, e se fosse uma taxa bem pequenininha, se fosse uma taxa nesse determinado período de tempo de 0,1%. Vamos fazer com a taxa percentual. Então, eu vou ter 1000 dividido por 100, beleza? Vai ser multiplicado por quê? Por 0,1. Que vai dar quanto? Aqui eu vou dividir este com este, este com este, que no fim das contas vai ser 10 vezes 0,1, que no fim das contas vai ser igual a 1. Beleza? E se nós fizéssemos aqui com a taxa unitária, então nós teríamos 1000 vezes 0,1 dividido por 100, que vai ser igual a 1000, vezes, e aí eu passo mais 2 zeros, 0,001, que vai ser a mesma coisa que 1. Tanto que eu vou até abrir a calculadora, só para ver se eu realmente não estou errando. Né? Então eu vou ter 1000 dividido, vezes 0,001. E eu não quero passar de radianos, eu quero que termine. E no fim das contas eu vou ter 1 assim, como eu tive lá embaixo. E toma cuidado, tá? Aqui nós estamos tratando de uma operação de multiplicação. Nós não estamos tratando de uma operação de divisão. Eu primeiro divido, ok? Eu primeiro divido para depois eu realizar a multiplicação. Não façam o contrário. Se fizerem o contrário, vai dar problema. Dá problema, principalmente se você verificar que seu denominador ele é menor que o seu numerador, né? Então você tem que tomar muito cuidado em cima disso, né? E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os conceitos matemáticos, né? Porcentagem, fração, etc. Eu vou passar mais algumas coisinhas aqui só para a gente refrescar um pouco mais a memória, tá bom? Mas só para a gente fechar, quando nós estamos tratando sobre taxa percentual, a gente divide por 100 o nosso valor, o nosso dinheiro, os nossos dinheiros, e depois a gente multiplica pela porcentagem ao qual a gente quer, tá? Neste caso nós estamos tratando ainda de juros simples, e quando nós estamos tratando sobre taxas unitárias nada mais é do que eu pegar o meu valor inicial e eu multiplicar pela minha porcentagem dividido por 100. E é desse jeito que é muito mais fácil de nós utilizarmos numa calculadora. Então, por exemplo, eu quero pegar 30% de um determinado valor. Então, eu vou pegar aqui 350 vezes, quanto que é 30 dividido por 100? 0,3. Eu tenho 105. Então, eu tenho 30% desses 350. Eu quero pegar 93% de um valor. 758 vezes 0,95, vai. 0,95. 720,1. E assim sucessivamente. Beleza, queridos e queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido a diferença entre um e outro. No próximo vídeo a gente vai dar uma revisadinha, principalmente nas operações matemáticas, quando nós estamos tratando de frações
e de porcentagens. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Beijos na bunda e até mais.